Eu fico muito feliz em estar aqui na frente e podendo fazer tudo o que eu posso para honrar e glorificar o nome do Senhor, porque o que Ele fez pela minha vida não tem preço. Tudo que Ele já fez por mim, não só da morte em cruz, mas de todos os milagres que Ele fez na minha vida. Hoje eu fico muito feliz pelo momento que eu estou na minha vida. Eu já contei várias vezes meu testemunho aqui, mas eu não vim de um lar cristão, não vim de um berço cristão. A minha família era do mundo, eu era do mundo. Muito nova eu comecei a sair para festa, beber. Então eu comecei a fazer isso muito nova, 12, 13 anos. Era uma criança ainda. E um certo dia eu senti um incômodo muito grande e quando eu vim para a igreja, foi o meu último escape. Foi a última coisa que eu decidi fazer. Eu falei, se não for isso, eu não sei mais o que eu vou fazer. E eu passei de igreja em igreja. Só que eu nunca me senti acolhida, de fato. E quando você está no mundo e vem para a igreja, você espera ser acolhida e não julgada. E muitas vezes, hoje, as igrejas mais julgam do que te acolhem, de fato. E quando eu cheguei aqui, eu me senti muito acolhida, eu senti verdade. Num dos primeiros cultos que teve de jovem, que foi o primeiro que eu participei, Deus falou comigo e eu não sabia que era Deus. Eu estava quietinha ali enquanto o pastor falava, orava. Eu escutei uma voz falando comigo e eu senti um calor tão grande. Só que eu tinha certeza que era Deus. E eu só chorava. E ali eu falei, eu não volto mais para onde eu estava. E aí começou uma batalha muito grande espiritual. No mesmo ano, se eu não me engano, eu cheguei aqui em junho, julho. Em novembro eu me batizei. E depois do batismo vem muitas guerras espirituais, porque Satanás não gosta quando a gente entrega a nossa vida a Deus. E no ano seguinte foi um ano extremamente difícil para mim. Eu era a única da minha casa que frequentava uma igreja. Muitas das vezes eu não conseguia participar porque não me deixavam participar. Digo isso dentro da minha casa. Só que eu insistia muito e eu sabia que eu estava numa guerra espiritual muito grande. Tanto que nesse ano que eu tive uma guerra espiritual muito grande, eu entrei em depressão. Tentei suicídio 3 vezes. E foi muito difícil porque o diabo, ele entrou dentro da minha casa. Eu falava que a minha casa era o próprio inferno. E era muito difícil. Ainda é difícil falar e lembrar de tudo o que aconteceu. Mas eu falava que eu não ia desistir. E que se eu desistisse seria para nunca mais viver, porque eu não ia passar por aquilo de novo. E quando foi no final do ano, 2015, eu tinha 14 anos, a minha mãe entregou a vida dela para Jesus. E isso foi, nossa, maravilhoso. Eu queria muito que ela estivesse aqui hoje. Ela ia vir, mas ela acabou não conseguindo por questão de saúde da minha irmã e tudo mais. E ela simplesmente largou todos os vícios. Ela era viciada em bebida, né? Ela largou todos os vícios. As coisas começaram a melhorar, a minha vida começou a melhorar. Só que para eu sair daquela depressão que eu estava, eu precisei de um tempo. Isso foi um processo, tudo é um processo. Depois de muitos anos, eu vim entender o porquê que eu passei por tudo aquilo. Eu precisava ser a fonte dentro da minha casa. Só que às vezes ser fonte não é fácil. Às vezes vão te sugar até o último. O inimigo vai te cutucar de todas as formas e vai tentar de todas as formas te tirar do caminho. Porque ele não mexe com quem já é dele. Ele mexe com quem é de Jesus. De quem tem a vida entregue a Cristo. E alguns anos depois, a gente está em 2024, há 4 anos atrás, eu fui diagnosticada com TAG, né, que é um transtorno de ansiedade generalizada, e crise de pânico. Isso por diversas situações. E mais uma vez eu me vi em uma guerra espiritual. Foi o momento em que eu mais me afastei de Jesus. E eu sei que aquilo foi para me sacudir e me trazer de volta. E falar, eu estou aqui, você ainda é minha. E quando eu não sabia mais orar, eu só chorava e falava para ele descrever as minhas lágrimas, porque eu não sabia mais como falar. Eu falava, Jesus, eu não sei mais nem orar. Eu não consigo mais nem conversar. Então eu comecei a escrever, comecei a tentar falar de outras formas com ele, porque eu não conseguia conversar. Eu tinha um bloqueio muito grande com ele. E hoje eu estou numa das melhores fases da minha vida. E tanto espiritual, profissional, pessoal. E eu sou muito grata, mas eu sei que desafios vão vir. E eu quero estar o mais preparada
preparada possível, com um relacionamento profundo e o mais íntima dele, porque quanto mais intimidade a gente tiver, mais aprofundamento em Cristo, mais fáceis as coisas ficam. Não que elas não vão existir, elas ainda assim vão existir, mas elas vão ficar mais fáceis. E eu queria deixar essa reflexão para vocês. Não deixem que, quando as coisas ruins vierem, quando o barco balançar, não deixe de confiar nele, pois ele é a vida, ele é o caminho, ele é a salvação, ele é a nossa videira, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa energia para viver. Sem Deus, mesmo estando em vida, eu me sentia morta. Hoje eu me sinto mais viva do que eu poderia estar. E há um tempo atrás eu até refleti, eu falei, as pessoas acham que a liberdade é você estar bebendo, fumando, curtindo a sua vida do modo que eles acham que é curtir. Mas quando eu estava naquela época, eu não me sentia liberta. Eu me sentia presa em um ciclo vicioso de eu preciso beber para curar aquelas amarguras, mas depois quando eu acordava tudo aquilo voltava, então ficava aquele ciclo. Hoje eu não preciso disso. Hoje eu sou feliz sem nada disso, só estando na presença de Deus, isso já me deixa muito feliz. E eu queria deixar essa palavra para vocês. Vou passar para o meu marido que vai entregar a ministração de hoje e vou pedir para o pastor orar por ele.